Pessoal, o nosso colunista de política, Igor Gadelha, super parceiro aqui do nosso boletim, entrevistou hoje à tarde o ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo estado, Flávio Dino, do PSB. Ele que é ali um dos nomes mais cotados até o momento para assumir o Ministério da Justiça de Lula. E ele falou entre vários assuntos e sobre essa possibilidade. Vamos acompanhar. Governador, o seu nome tem sido apontado aí nas bolsas de apostas como um possível ministro da Justiça. Mas há uma promessa, até pública, acho que do presidente eleito Lula, de repente separar o Ministério da Justiça entre Justiça e Segurança Pública. O senhor concorda com essa divisão dos dois ministérios, dividir esse grande ministério? Ou o senhor acha que é preciso continuar unindo todas as forças ali no Ministério da Justiça? O Ministério da Justiça é uma tradição brasileira e sempre abrangendo essa dimensão da segurança. É claro que há essa proposta, muitos defendem, e será um dos temas em relação aos quais o núcleo da transição de segurança e justiça vai se debruçar. O presidente Lula tem essa tendência, de fato, de estruturação do Ministério da Segurança, porque ele defende, e eu acho isso correto, uma prioridade à abordagem federal da questão da segurança, uma vez que, tradicionalmente, esse tema ficou muito sob a governança dos estados. Sim. Então, esse é o objetivo. Agora, podem haver diferentes formas de alcançar o mesmo objetivo. Como seria uma dessas formas na sua avaliação? O fundamental é não abrir mão, Igor, da integração, porque é impossível fazer segurança pública só com polícia. Segurança pública abrange, obviamente, políticas sociais, políticas preventivas e também o diálogo intenso, próximo, com o Ministério Público e com o Judiciário. Partindo da premissa da integração, nós temos pelo menos dois caminhos. Um é criar o Ministério da Segurança e aí ver como fica a Justiça, esse é um caminho. O outro é você manter a estrutura conjunta, tal como está, e é da nossa tradição, e fortalecer a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que foi muito fragmentada, muito dividida ao longo do tempo. Essa é uma proposta que o senhor tem mais simpatia, digamos? A segunda é aquela na qual eu acredito mais. Pessoal, Flávio Dino também falou sobre a intenção do governo Lula de revogar decretos e portarias do governo Bolsonaro sobre aquisição e porte de armas. Vamos ouvir. Governador, ao longo da campanha, agora presidente eleito Lula, ele prometeu, ali quando entrar, fazer um revogaço, que ele chama, né? Entre esse revogaço estariam medidas ambientais e também as medidas do governo Bolsonaro que liberaram, né? Que afrouxaram as regras para posse e porte de arma no Brasil. O que vocês estão planejando na transição, até para sugerir para o governo, para esses primeiros 100 dias ali? Há algum decreto específico, alguma lei específica, alguma regra específica que vai ser prioridade do governo de acabar ou de revogar o decreto? O presidente Lula frisou isso e tem, portanto, o compromisso do núcleo de transição, no que se refere à Justiça e Segurança Pública, de propor a ele os textos normativos necessários à revogação dessas medidas desatinadas que resultaram no liberou geral. A arma não é para quem quer, é para quem pode, no planeta inteiro. Porque nós vimos os desastres que isso produziu agora, no segundo turno. Inclusive o Bolsonaro, em larga medida, perdeu a eleição por este desatino. Porque o segundo turno abre com Roberto Jefferson dando tiro na Polícia Federal. Eles próprios reconhecem, né, que isso afetou. Né? E termina com a deputada Zambelli com uma pistola correndo no meio da rua, nos Jardins de São Paulo. Então isso mostrou que há um problema grave nesse arcabouço irresponsável que resultou que instituições inteiras das Forças Armadas e da Polícia ficassem desprotegidas. Porque, às vezes, o poder bélico desta gente, dessas milícias privadas que foram se constituindo, ultrapassa o poder bélico das próprias forças policiais. Vimos isso na abordagem ao deputado Roberto Jefferson, em que ele quase que pratica homicídio contra aqueles policiais. Então, sim, nós vamos propor na transição que haja revogações de atos infralegais, ou seja, decretos e portarias, e também propor que haja a retomada a reedição, no caso, de atos normativos que orientam como deve se dar o controle para aquisição, porte, etc., porque armas nas mãos certas, esse é o nosso conceito.
E o senador eleito também falou sobre as manifestações ilegais em rodovias e em frente a quartéis, né, por pessoas que não aceitam a vitória do presidente Lula nas eleições de 30 de outubro. Vamos acompanhar. O presidente Lula foi eleito, será diplomado, será empossado e vai governar. Agora, nós lamentamos que isso se dê numa conjuntura atípica, numa conjuntura de arruaças, numa conjuntura em que há ocupações hoje, inclusive embaraçando o livre trânsito das pessoas em rodovias, em ruas, há agressões a jovens, inclusive estudantes, agressões a famílias. Então, nós lamentamos tudo isso e, se quando nós assumirmos as tarefas de governo, isso ainda estiver assim, é claro que nós vamos tomar as medidas que são necessárias de serem tomadas em nome das liberdades. Que seriam essas medidas que hoje parece que a gente vê aí até uma certa conivência das polícias em relação a isso e das próprias Forças Armadas? Claro, elas atuam quando convocadas, mas será que há uma certa leniência das polícias e dos militares com esses movimentos golpistas? Na verdade, o presidente da República é que autoriza, estimula, incentiva, orienta. Embora ele esteja calado nesses últimos anos. Mas às vezes o silêncio fala, né? O silêncio é eloquente neste caso, né? Então, nós temos uma visão diferente. Nós defendemos a Constituição e a lei. E nos marcos da Constituição e da lei, ninguém pode pretender que haja uma intervenção militar. Não existe intervenção militar constitucional. Isso não está na Constituição definitivamente. E aqueles que inventaram, no lugar da intervenção militar, a intervenção federal, este é um absurdo jurídico maior ainda, porque a intervenção federal está no artigo 34 da Constituição da República. E lá está dito que intervenção federal só cabe da União nos estados, segundo os incisos que lá estão no artigo 34. Portanto, não é possível uma intervenção federal sobre o TSE, porque já é um órgão federal integrante do Poder Judiciário da União. Então, esses que estão com cartazes pedindo intervenção federal, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, entendam que isso não existe constitucionalmente. Portanto, estão pedindo um golpe. E nós não podemos conviver com golpe. O princípio é eleições diretas, secretas, universais e periódicas. Está na Constituição. Nós perdemos em 2018. Esperamos. Vencemos em 2022. O pedido que a gente faz é: esperem em 2026. Aí vocês disputam a eleição. Se vencerem, nós vamos saber esperar mais 4 anos. Isso se chama democracia. E a entrevista na íntegra está no canal do Metrópolis no YouTube.